Passou por Grécia, Espanha, e aí você Europa foi Portugal, 2 de Portugal, 2 na Espanha, 2 na Grécia, 1 na Coreia e 1 na Arábia. Na Arábia 6 meses, 7 anos e meio, tudo fora. E aí você passa por Portugal e você joga com um tal de Abel Ferreira, é verdade? Contra, né? Ele tava jogando aí nessa época. Ele era muito bom jogador, né? Ele jogou na prateleira de cima. Sim, jogou no esportes, foi convocado pra seleção. Jogador diferente também, bom jogador, físico, muito bom jogador. Eu peguei uma época muito boa lá também em Portugal, né? O Porto do... O Hulk, Rames Rodrigues, Falcão Garcia, João Moutinho, aí tinha o Davi, no Benfica tinha Davi Luiz, Di Maria, Aimar, Coentrão. E essa época só dava Porto, né? Porto ganhou a Liga Europa lá. E aí o Jorge Jesus que ganhou, que quebra a hegemonia, não é? O Jesus do Benfica. O Jesus do Benfica, né? É verdade. O Jesus tava no Benfica, mas esses 2 anos que eu tive lá, 10, 11, 10, só deu Porto. Eu lembro que o Benfica, acho que foi o jogo assistindo, Davi Luiz jogou lateral esquerdo, foi marcar o Hulk, foi 5-0 pro Porto. Me deu dó do Davi Luiz, o que o Hulk fez. O Hulk tinha 23 anos e dava o tapa, jogava 5-0. O Hulk já joga muito com 37. Esses caras foram jogar tudo depois em clubes grandes. Di Maria no Benfica. Sim. Se eu parar aqui, eu vou lembrar demais. O Ramires foi pro Chelsea depois. Todos, Davi Luiz também, todos eles, assim, o Porto também tinha o timaço. Tinha aquele, o centroavante paraguaio, o canhoto, Oscar Tavares. Cardoso. Oscar Cardoso, que tá até hoje jogando lá. É isso aí. No Libertar. Ele e o Luizão, Santa Cruz zagueiro. lá. Luizão, zagueiro. Você sentiu que o futebol português já tava na nossa frente em questão de tática, se o Palmeiras jogar campeonato português voltei, né? Eu sempre fui e voltei, né? Não é que eu gostava, né? Às vezes eu tinha proposta pra ir pra lá, porque depois eu tinha passaporte italiano. Isso abre porta, você não culpa a vaga de estrangeiro. E aí, cara, eu tinha proposta pro Brasil. Eu falei, cara, eu quero voltar pro Brasil. Pô, eu sentia falta também, assim, de jogar o futebol brasileiro, onde tá. Então nessas minhas vindas, eu tinha vindo pro Curitiba. Então eu peguei o Curitiba 2009, depois eu voltei pra Portugal. A Europa, nessa época, era muito à frente, em tudo. Mesmo quando eu passando na Espanha, na Grécia, era muito à frente, assim. À frente, você diz taticamente ou de talento Estrutura. Mesmo? Estrutura em geral. Tudo bem. Estrutura, taticamente também, se jogava muito diferente daqui. A metodologia de trabalho, a base, tudo. E aí, tanto que começamos a imitar muita coisa de lá depois, né? Por exemplo, se você pegar na minha época, 2004, já tô falando antes, depois eu já voltei sabendo fazer função, né? Como o meia ali, né? Com os extremos com meia. Mas quando eu fui em 2004, 5 pra lá, eu subi em 97, peguei Vanderlei, Filipão, Muricy, nunca tinha jogado com extremo, era 4-4-2, 2 volando, 2 meia. Você imagina um jogador que subi numa base que também não era como é hoje, era só coletivo e deu, não tinha uma preparação como é o nível hoje top. Você chega na Europa, você vai jogar, eu falei assim, os caras me colocaram de extremo, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, que esporte é esse? Olha, já tinha jogado uns 6 brasileiros, lógico, uma experiência, mas assim, você começa a ver totalmente diferente. Aí eu tive que me adaptar. Fiquei uns 6 meses sem ser convocado. Os caras me levaram. Eu sabia que tecnicamente eu tava bem nos treinos, mas taticamente eu era muito ruim. Aí eu falei, cara, eu não vou conseguir jogar aqui. Comecei a pensar. Falei, vou acabar voltando. Aí só que eu vi que minha família tava bem, meu filho pequeno, minha esposa bem. Eu falei, cara, vou me esforçar, vou estudar, vou ver como é o futebol, ver onde eu vou me encaixar. Aí consegui ficar meus 8 anos, né, contando. Aí me adaptei e consegui jogar e volto pro Brasil já com um meia, com essa função de meia. Mas você vê, era muito diferente, era uma coisa nova pra mim. Não estamos falando de tantos anos atrás, hein? Sim. Você vê assim como a adaptação. Hoje aqui. Tem... Mas hoje aqui é maravilhoso, né? Hoje você pega os treinadores mesmo que vem. O Abel é um baita treinador, assim. Mesmo os que tinham nessa época, era um baita treinador, eu tô falando Filipão, mas se jogava diferente. Os modelos brasileiros era diferente. Se jogava com um outro modelo. Eu acho que o primeiro time a jogar com 3 atacantes aqui foi o time do Parreira no Corinthians, que ele colocou David, Gil e Leandro Guerreiro. Que era o Kleber na esquerda, que era o melhor lado esquerdo do Tietchan. Exatamente. Né? Tipo, o Ricardinho no meio. Acho que foi o primeiro time. Então, assim, era diferente. Aí fui lá, tive que me adaptar e consegui me adaptar depois. Graças a Deus deu tudo certo. E você acha que na época lá, um time grande, por exemplo, não sei, o Palmeiras, jogasse lá no Campeonato Português, chegava nas cabeças ou o nível era, pela questão tática ser muito diferente, não dava jogo? Eu acho que não pelos jogadores.
Pela parte tática, acho que ia sentir. Podia ser que sentisse. Eu acho que ia sentir dificuldade. Pra parte, sempre se correu muito em bloco lá, né? Você pega os GPS, hoje se corre. Hoje no Brasil é maravilhoso você ver assim. Hoje toda a estrutura que tem. Mas antes era diferente. E por isso que eu falei, eu tive. Era muito espaçado aqui. Não que não tinha qualidade, mas se jogava diferente. Por exemplo, se ia jogar Libertadores, era uma guerra. Mas era diferente o jogo. Lá é muito assim, cara. É muito assim. Ó. É bloco. O jogo corre bloco. assim, joga corre campo inteiro. Hoje já mudou muito, né? Tô falando mais daquela época. Mas foi uma mudança muito brusca pra mim, porque eu me assustei quando eu fui. Aí fui me adaptando. Mas é engraçado que hoje a diferença de um time sul-americano para o europeu é maior ainda. Porque, por exemplo, o último campeão, pra ganhar um Mundial, o sul-americano... Mas eu acho que aí é por nível do atleta. Aí é por nível não é estrutural, é porque aí tá os melhores do planeta, né? É verdade, isso é aí verdade. você tá escolhendo os caras que ganham. Sim, aí é um outro nível. Na média, combo, talvez... né? É outra pegada. Mas na média, talvez seja parecido. Porque o que eu tô falando, o Palmeiras fosse jogar aquela aí, podia bater de frente, porque jogador por jogador, o Brasil sempre tem jogador bom. Sim. Às vezes é por da parte tática, aí você falar nesse nível do Mundial, aí é outra tanto coisa, porque né? ganhava Mundial antes, porque os jogadores brasileiros eram bons e ganhava Mundial lá atrás. Sim. Hoje já pro Brasil, pro mundo tá muito, os melhores estão lá, né? Não adianta, os melhores do planeta estão lá nesses grandes clubes que ganham, então se torna mais difícil realmente. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Gurus Porco!